Câmara de Vereadores inicia campanha para reduzir consumo de energia elétrica. Cartazes para sensibilizar vereadores, funcionários e a população foram espalhados em todas as repartições da casa. Presidente da Associação do Bairro Petrópolis critica mudanças no trânsito. Grace Serafini ocupou a tribuna popular. Mas também quer contribuir e quer que isso seja amplamente dialogado com todos que interessam. Legislativo apoia aproveitamento do biodiesel para veículos do transporte público. Nós precisamos encontrar meios de conseguirmos combustíveis para diminuirmos a emissão de poluentes, para a preservação e manutenção da vida decente no planeta. Agora, no canal da comunidade. Boa noite. Pensando em economizar recursos financeiros e naturais, a Câmara de Vereadores iniciou a campanha Consumo Responsável. Veja na reportagem. Cartazes para sensibilizar vereadores, funcionários e a população foram espalhados em todas as repartições da casa, assim como os adesivos com os dizeres: ao final do expediente, desligue o computador e, ao sair, desligue as luzes. Medidas simples que podem fazer uma grande diferença. A explicação, segundo o administrador-geral, é que nos últimos tempos o consumo de energia aumentou. Hoje eu entendo que a energia elétrica, depois da água e da alimentação, ela é um item essencial para o nosso sistema de vida moderno, né? Aqui internamente, na Câmara de Vereadores, seria inconcebível hoje a gente conseguir trabalhar sem energia elétrica. Além da iluminação, entendeu? Tem toda uma estrutura de equipamentos que utilizam energia. Computadores, impressoras, o sistema de telefonia, painel de votação, climatizadores, né? Então é toda uma estrutura da Câmara que depende diretamente da energia elétrica. Nos últimos tempos, o nosso consumo interno aumentou bastante. A nossa estrutura como um todo aumentou, né? Em função de novos gabinetes que foram sendo criados e tal, então aumentou a nossa estrutura física e automaticamente de equipamentos também, e isso reflete no consumo de energia. Contudo, às vezes aquele nosso comportamento diário, aqueles pequenos atos podem fazer diferença nesse resultado final, né, nessa conta de energia, porque nós temos a preocupação, além do custo disso, entendeu? Uma questão toda ambiental, né? A assessora parlamentar da presidência acha louvável a campanha. Luciana Camargo disse que já adotou as medidas para a redução do consumo. Todas essas pequenas coisas que a gente vai fazendo no dia a dia, elas se tornam grandes coisas se as outras pessoas também se juntam a isso. Então eu acho que, claro, que cada um tem que fazer a sua parte. Eu faço a minha, por exemplo, quando eu não estou ocupando o computador, eu geralmente desligo a tela, né? Quando eu saio do local de trabalho, desligo o computador. Procuro não colocar tomadas, deixar direto o celular carregando nas tomadas. Desligo as luzes também quando saio da sala. O ar-condicionado também a gente procura aqui no gabinete desligar ele quando dá uma ligadinha, esquenta, depois desliga para não ficar gastando energia também. Então, eu acho uma campanha muito louvável essa da Câmara e espero que isso se expanda para toda a sociedade passofundense. Desta forma, a expectativa do administrador é economizar cerca de 20%. A gente espera chegar lá no final e ter um resultado em termos de consumo menor e automaticamente diminuindo também o custo, né, que na verdade é dinheiro público que está sendo gasto para pagar a conta de energia elétrica aqui internamente. Eu acredito que nós podemos tranquilamente diminuir aí em 20% o nosso consumo em quilowatts mês. Eu espero que no mínimo a gente atinja isso nos próximos meses aí. Mas além da economia aos cofres públicos, outro objetivo da campanha é colaborar com o meio ambiente, como já mencionou Ivaldo e como a vereadora Cláudia Furlaneto complementa. A A3P em si é um projeto que tem tempo de implantação,
tem tempo são tempos. É um projeto assim que a gente vai assinar um termo de adesão com o Ministério do Meio Ambiente. A partir desse termo de adesão, a gente vai mapear a Câmara de Vereadores para ver todo o consumo da Câmara, aí desde material de expediente, a questão do consumo de luz, a questão do telefone, enfim, funcionários, incluindo trabalho, carga horária, tempo de trabalho, isso tudo envolve a A3P. Então a gente vai fazer essa avaliação na casa toda, e aí tem o terceiro momento, que é o início das ações. Bom, eu detectei que existe um consumo muito grande de impressão, né, de folhas de impressão que são jogadas fora. Bom, então, a partir desse diagnóstico, a gente vai fazer um projeto de contingenciamento. Bom, então, o que a gente pode fazer para não imprimir tanto? E assim, consequentemente, a gente percebe que as luzes ficam acedas mesmo de manhã, onde tem a luz solar. Bom, de que forma que a gente vai trabalhar isso? Então, a A3P, ela vai funcionar desse modelo, assim como o Ministério do Meio Ambiente propôs. Mas, com certeza, a colocação desses lembretes adesivos ao lado das tomadas, isso é muito importante, porque vai mudando o nosso dia a dia. São pequenas ações que a gente não nota. Mas se todos os dias olharmos lá o adesivo e desligar a luz, vamos incorporar. Daqui a pouco aquele adesivo nem precisa mais. E você aí em casa, faça a sua parte. Colabore. O meio ambiente agradece e ainda no final do mês a conta de energia será reduzida. E o Plano Municipal de Educação chegou ontem na Câmara de Vereadores. O projeto passou hoje pela pauta e agora será avaliado pelas comissões de Legislação e Redação, Orçamento e Tomada de Contas e, por último, pela Comissão de Educação e Bem-Estar Social. Uma audiência também deverá ser realizada. Apesar do prazo para aprovar as diretrizes e metas até 2024 estabelecido pelo MEC ter encerrado neste dia 24, o Parlamento não deve atropelar a análise. E agora nós vamos para o intervalo e retornamos em seguida. Não saia daí. E se você acompanhasse o socorro de uma vítima do trânsito? A Etilane passou por isso. Esse é um caso bastante grave. A senhora foi atropelado por um carro de grande porte, talvez com velocidade alta. A nossa vida pode mudar muito rápido. E olha, eu de fora, sou da família dele, mas quem é da família sempre. Não deixe o trânsito mudar sua história. Seja você a mudança no trânsito. Parada, um pacto pela vida. Com a chegada do inverno, é comum a utilização de lençóis térmicos. Deve-se manter um cuidado em especial em relação à armazenagem e acomodação dos lençóis. Não dobrá-los, pois os seus filetes que conduzem o calor e a energia elétrica podem se quebrar e quando esse equipamento for utilizado, ele poderá apresentar problemas. Importante também ressaltar que o lençol térmico ele deve ser utilizado antes da pessoa dormir para aquecer a cama. É importante desligá-lo após a cama estiver aquecida, quando a pessoa estiver utilizando esse lençol. A presidente da Associação do Bairro Petrópolis ocupou a tribuna popular nesta primeira plenária da semana. Neste espaço dedicado às manifestações da comunidade, Grace Serafini criticou as mudanças no trânsito naquela região.
Tenho recebido inúmeras ligações, manifestações por redes sociais, pessoas que me conhecem do movimento comunitário. O outro senhor também que responde pelo outro lado da Petrópolis também tem recebido, no sentido de que da forma como foi implantada as sinaleiras e na forma como está o trânsito não é possível, né? Eu acho que é público isso e nós queremos nos manifestar no sentido de que haja um diálogo maior também com os usuários, com a comunidade e de que quando se mexa com o trânsito, que mexe com a vida de todo mundo, principalmente com o bairro Petrópolis, que agrega em torno de 12 mil pessoas, somados os dois lados, que essa medida seja construída com diálogo, com construções que viabilizem aquilo que já vem sido tratado em audiências públicas, mobilidade urbana, preferência para ônibus, não é? Algumas medidas, inclusive, que têm já vindo do governo federal para a competência dos municípios, por terem dado em outros lugares, né? A gente quer fazer uma crítica, mas também quer contribuir e quer que isso seja amplamente dialogado com todos que interessam. Hoje se percebe, mesmo não sendo técnico, que a Avenida Brasil é a principal via da cidade, é uma via arterial. O CTB explica melhor isso, mas a via arterial é a via onde se deve dar fluidez, onde a preferência é para que os carros andem e que não tenha tantas entradas pela esquerda. Se eu tenho inúmeras entradas pela esquerda e redutores de velocidade a cada 150, 200 metros, eu impeço de fluir o trânsito, porque ele está sendo sempre fracionado. Então isso impossibilita a chamada onda verde, isso impossibilita uma média constante na esquerda, e isso também dificulta o acesso das outras duas vias para carros menores, né? E foi nesta mesma reunião plenária que o Legislativo aprovou uma moção do vereador Wilson Liu. O documento apoia o aproveitamento do biodiesel como combustível único para veículos do transporte público. A expectativa do parlamentar proponente é que este quesito esteja previsto no edital de licitação do serviço. No mundo inteiro, a palavra sustentabilidade é a palavra da ordem e do momento. E nós precisamos encontrar meios de conseguirmos combustíveis para diminuirmos a emissão de poluentes, para a preservação e manutenção da vida decente no planeta. No Brasil não é diferente. Vários estados da federação e várias cidades já estão começando. São Paulo, por exemplo, pode usar combustível advindo do óleo do petróleo até 2018. Depois disso não pode mais usar no transporte coletivo. Curitiba já está com uma experiência desde 2009 e o biodiesel é fornecido pela nossa empresa Passo Fundense. Então, em tratativa com a empresa, junto com o prefeito municipal, junto com a Universidade de Passo Fundo, foi aventada essa possibilidade e nós fizemos a indicação para o prefeito municipal e depois protocolamos uma moção de apoio para que a Câmara de Vereadores pudesse se manifestar e criar as condições políticas para o Executivo dar o passo, visto que vai sair a licitação do transporte público, então que gradativamente em 15 anos se chegue à totalidade de ônibus girando com biodiesel e não mais com diesel de petróleo. E antes de encerrarmos o Jornal da Câmara, vamos apresentar o trabalho de mais duas entidades participantes do Comitê de Combate ao Crack. Estes depoimentos fazem parte da série que marca a Semana Municipal Antidrogas. O meu nome é Carmen, eu represento a Capelania da Assembleia de Deus, faço parte do Comitê Antidroga e trabalho no presídio na parte masculina e feminina há 15 anos. De lá de dentro eu conheço o pessoal lá, os presidiários, tanto mulheres que nem homens, e faço acompanhamento nas famílias em casa. Trabalho também há 13 anos no CASE, com os menores. Tem sido resgatado famílias, resgatado pessoas que têm passado por dentro de um cárcere, mulheres que têm voltado aos lares recuperadas. E esse trabalho é muito importante porque assim a gente valoriza a vida deles, e eles se sentem valorizados e muitos têm saído desta vida por causa do trabalho que a gente faz. E eu quero deixar também essa mensagem que tudo o que acontece com essas pessoas é uma responsabilidade de todos nós, né? Das autoridades, da saúde pública, e nós devemos de ajudar sim essas pessoas para saírem desta vida que eles estão levando. Eu sou o professor Jefferson, represento a Associação Passo Fundense de Esportes Olímpicos, uma entidade esportiva no município de Passo Fundo, da qual representa, perante o comitê, um trabalho social desenvolvido através das artes marciais, especificamente na modalidade de karatê,
do qual a gente envolve crianças da periferia dentro de um horário contraturno escolar, na qual eles possuem uma atividade orientada por um profissional da área, experiente, em que obtém dessas crianças a atenção através da atividade física, voltadas à ocupação do tempo livre com qualidade. Nós sabemos hoje que a ociosidade nas crianças favorece ao consumo e à participação em atitudes ilícitas. Então a nossa intenção é justamente obter, pela atenção das crianças que a atividade física proporciona, atividades para que elas possam exercer a parte de concentração e educação contemplada com a parte de atividade física esportiva. E estas foram as informações de hoje. Nós retornamos amanhã. Uma boa noite e até lá!